Então nós, louvado seja Deus, recebemos a palavra de Deus através dos Estados Unidos da América, e o país, nosso Brasil, começou, louvado seja Deus, uma nova etapa, também conhecendo, louvado seja Deus, uma nova versão da Bíblia, e assim, louvado seja Deus, começar uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, e quanto ao Messias que se encontra no ventre da mulher? Louvado seja Deus, então, amado. O Senhor Jesus, como todo mundo sabe, é judeu de nascimento, natural de Israel. Louvado seja Deus, com a mudança de letras de Israel virou Brasil. E justamente nesse período crítico da pandemia, louvado seja Deus, nasce o Messias do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias. Eu vou focar bem nessa palavra. Messias Bolsonaro. Convertido ao cristianismo, onde foi batizado, eleito com 53 milhões de votos, é o eleito de Deus para esse período da história. Louvado seja Deus. Essa profecia do capítulo 12, no ano de 2017, um ano antes do presidente ser eleito, louvado seja Deus. Isso está nas redes sociais, na internet, no YouTube, e pode ser pesquisado por vocês. Louvado seja Deus. Então, Jair Messias Bolsonaro, louvado seja Deus, ele é segundo o coração de Deus. Cometeu erros? Cometeu. Davi não era segundo o coração de Deus? E não cometeu erros? Mas o que é importante diante de Deus, amados queridos irmãos, é o fato de que a pessoa se arrependa de certos erros que ele comete, quando ele percebe que errou. Davi também não percebeu o erro dele. Cometeu adultério com uma mulher. Louvado seja Deus. Ainda manda matar o esposo da mulher. Aí quando chega o profeta e denuncia o acontecido, e pergunta o que você acha que deveria fazer com um homem desse? E ele disse, é digno de morte. Ele disse, Davi, tu és o homem. E aí nós conhecemos o livro de Salmo 51, onde ele faz a oração, implorando a Deus o perdão, para que Deus não tirasse o espírito dele sobre ele. Louvado seja Deus, então, não existe um governo perfeito aqui na terra. Louvado seja, porque o único governo perfeito é o de Deus. Jair Messias pode ter cometido erros, louvado seja Deus, mas é segundo o coração de Deus. Louvado seja Deus. Mas ele é um homem que tem segundo os ideais de Deus. Ele é a favor da vida. O medicamento que ele anuncia, louvado seja Deus, não vem dele, vem de Deus. E por isso a insistência dele, porque seria fácil o presidente dizer assim, tudo bem, vamos pela ciência então, pronto. Qualquer coisa, se morrer todo mundo aí, louvado seja Deus, é a ciência. Mas ele está brigando contra todo mundo. Louvado seja Deus. Então o Messias ele está no ventre porque ele está sendo protegido. Louvado seja Deus por este medicamento. Você sabe que o ventre da mulher ele tem
Ele tem uma proteção especial para aquela criança. E o Brasil hoje, amados queridos irmãos, o presidente Bolsonaro, ele está, louvado seja Deus, sendo o Brasil está sofrendo um ataque maciço, presidente Bolsonaro, pelo vírus, louvado seja Deus, que eu chamo de coroa, porque querem roubar, louvado seja Deus, a coroa do presidente. Louvado seja Deus, amados queridos irmãos, é televisão, é partidos esquerdistas. Louvado seja Deus, é a imprensa, entidades, 24 horas no ar criticando o governo Bolsonaro. Os políticos estão doidos para derrubar o presidente, louvado seja Deus, e colocar um deles lá. Processos que estão em primeira instância, segunda instância, de Tribunal Superior, tudo arquivado. Louvado seja Deus. Emissoras de televisão e jornalistas vão receber as suas verbas. Os esquerdistas vão socializar esse país, trocando a bandeira verde e amarela por vermelha. Louvado seja Deus. Mas tem algo que eu tenho que dizer para você, amado querido irmão. Miguel e seus anjos estão pelejando. Por trás dessa guerra que está aí na mídia, internet e a mídia de televisão, louvado seja Deus, jornalismo, tem forças espirituais. Louvado seja Deus. Então Cristo e seus anjos estão pelejando contra o dragão e seus anjos. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. Louvado seja Deus, isso é visível. Está visível demais. Louvado seja Deus. Mas o dragão foi expulso. Depois nós vamos ver como que será expulso esse dragão dessa tribulação atual que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus através dos números. Louvado seja Deus. Eu queria dizer mais umas coincidências que está acontecendo hoje com o período da Idade Média e com a Idade da Antiguidade, quando começou no ano 70. Louvado seja Deus, que é importante a gente frisar. Amados e queridos irmãos, na Idade Média, os irmãos não tinham liberdade para estudar a Escritura Sagrada. Louvado seja Deus, eles rasgavam a Bíblia em versículos, em pedaços, as folhas, e passavam de mãos em mãos para estudar a Bíblia. As autoridades eclesiásticas do papado, a Roma, louvado seja Deus, eles se consideravam as únicas autoridades para estudar a Bíblia e interpretá-las. Então, se alguém, louvado seja Deus, fosse pego estudando a Bíblia, ele era severamente punido. Eles eram censurados. Louvado seja Deus, hoje nós vemos a mesma coisa na internet. Louvado seja Deus, quando nós vamos falar de certos assuntos na internet, nós temos que usar um codinome, não podemos falar o nome. Louvado seja Deus, porque senão o vídeo é censurado. O vídeo é excluído. Eu coloquei um vídeo esses dias, foi excluído. Falei algumas verdades. Eram verdades mesmo. Mas foi excluído. Louvado seja Deus, então aquelas autoridades, eles se consideravam certos e o povo não tinha sabedoria para interpretar a Escritura. Louvado seja Deus, assim como essas organizações de hoje, eles acreditam que eles têm o conhecimento e nós não temos nada. Louvado seja Deus. Isso é mais
Um episódio que identifica nas duas tribulações, do passado e do presente. Louvado seja Deus. Então nós vemos muitos vídeos aí, as pessoas usando palavras para não expressar aquela verdade. E é por isso que o livro de Apocalipse foi escrito em simbologia. Porque se Deus tivesse escrito claramente o que está... O livro de Apocalipse teria sido rasgado há muitos anos. Teria sido destruído há muitos anos. Mas a forma como ela é escrita, louvado seja Deus, ela permaneceu até hoje. E só através da revelação de Deus é que vai se entender essa palavra. E conforme está acontecendo, Deus está revelando. Louvado seja Deus. Outra coincidência extremamente importante, louvado seja Deus, o versículo aqui do capítulo 12, versículo 10, onde diz assim: louvado seja Deus, depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus, por fim aconteceu. A salvação e o poder e o domínio de Deus e a autoridade do seu Cristo finalmente se manifestaram aqui. Porque o acusador dos nossos irmãos foi jogado do céu na terra, ele que os acusava dia e noite. Ele os acusava dia e noite. Louvado seja Deus. Diante do nosso Deus. E eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Louvado seja Deus. Você assiste a mídia, a internet. Louvado seja Deus. O presidente Bolsonaro sendo acusado noite e dia de genocida. O Brasil está milhões de desempregados, bem mais do que no governo anterior. Ele não está sabendo conduzir o país economicamente. Louvado seja Deus, e agora tem essa CPI aí que está... Louvado seja Deus, que estão trabalhando. Louvado seja Deus. Na internet, na televisão, nos jornais. Louvado seja Deus, como o governo é criticado noite e dia. Louvado seja Deus, porque querem derrubá-lo. Louvado seja Deus. Mas o acusador, amados queridos irmãos, foi lançado por terra. Louvado seja Deus. Através dos números nós vamos saber quando isso vai acontecer. Louvado seja Deus. Essa palavra profética, ela vai trazer discernimento para você, louvado seja Deus, de que lado você quer ficar. Se do lado do bem ou do lado do mal. Louvado seja Deus. Então nós temos um governo que está trabalhando, louvado seja Deus, para que a nação tenha progresso. E não só progresso, ordem e progresso. Louvado seja Deus. E tem aqueles que são contrários, trazendo a desordem. Louvado seja Deus, e impedindo o progresso. Então é importante você saber, louvado seja Deus, de que lado você quer ficar.
Se você quer um governo, louvado seja Deus, onde Deus está acima de tudo, onde o presidente Bolsonaro colocou Deus acima de tudo, porque esse é a questão do diabo se levantar. Louvado seja Deus. Então você tem que tomar a decisão correta, louvado seja Deus, para o seu próprio bem. Você viu nos governos anteriores como é. As pessoas nos hospitais, falta de médico, falta de UTI, ambulância tudo quebrada. Louvado seja Deus, as pessoas em maca no corredor, no chão, deitado no chão. Louvado seja Deus, amados queridos irmãos. Quando foi que um político chegou na televisão e me disse que ia dar uma solução para aquele problema? A televisão só denuncia, mas não busca resultado, deixando o povo indignado com toda essa situação. Louvado seja Deus. Será que é isso que nós vamos querer para o nosso futuro? Um presidente, louvado seja Deus, que diz que equipar um hospital é retrocesso? Que o campo de futebol é uma coisa extraordinária? É um evento espetacular? Louvado seja Deus. Você vê aí os carnavais sendo financiados. Louvado seja Deus. Para criticar a religião, o cristianismo, ofender o cristianismo. Quando você ofende eles, aí é homofobia, mas quando eles ofendem você, não, aí não tem problema nenhum. Quando ofende o cristianismo. Louvado seja Deus. Então, o Brasil hoje, louvado seja Deus, não só o Brasil, o mundo, imagine que o Brasil, amados, é um país considerado cristão. E já tem quantas pessoas zombando aí de Deus? Isso porque o Brasil ainda é cristão. Imagina o que eles não fazem quando esses países que não são cristãos. As piadas, as brincadeiras, coisas que nós não vemos, né? Porque não temos acesso. E por isso o mundo agora está sofrendo essas consequências. Louvado seja Deus. Então, ao mesmo tempo que essa tribulação ela é necessária, louvado seja Deus, ela veio, louvado seja Deus, justamente para julgar essas questões. Louvado seja Deus. Então esse vídeo ele vai te ajudar bastante a discernir de que lado você quer ficar. Se do lado do cristianismo, louvado seja Deus, ou do lado contrário. O presidente da República, Jair Bolsonaro, representa, louvado seja Deus, na profecia bíblica, a direita conservadora. Louvado seja Deus, que quer um país moral, com moralidade, um país rico, progresso, né? Louvado, que situação, Brasil, celeiro do mundo, tudo que se planta dá, e vive uma miséria sem igual. A corrupção, amados queridos irmãos, é um câncer que destrói. Louvado seja Deus, que leva à morte. E que precisa, louvado seja Deus, ser estancado. Nós vemos aí quantas obras maravilhosas que o presidente está fazendo aí no Nordeste.
Louvado seja Deus, está querendo fazer um trabalho excepcional, mas está sendo impedido. Mas ele colocou Deus acima de tudo. Louvado seja Deus, segundo a profecia bíblica. Miguel e seus anjos prevaleceu. Louvado. Se você também quiser ser um vitorioso, fique do lado de quem é vitorioso. Se você quer ser um derrotado, fique do lado de quem é derrotado. Louvado seja Deus, é você que escolhe. No próximo estudo que eu vou fazer agora, eu vou fazer um relato a respeito do ano de 64. Louvado seja Deus, onde as pessoas chamam de ditadura militar. Eu sou uma pessoa que vivi no período da ditadura, porque eu nasci em 63. E em 64 aconteceu, louvado seja Deus, o chamado golpe militar, né? E eu vivi até em 85, que encerrou o sistema militar. Louvado seja Deus, eu vivi todo esse período. Eu vou estar contando para você o que eu vivi nesse período. Vou fazer uma narrativa do livro de história a respeito do ano de 64. O que aconteceu? Louvado seja Deus, então você assista. Depois vou estar falando também do vírus HIV. O que representa isso, né? Foi uma investigação que eu fiz. E também o espinho na carne. O espinho na carne é aquele espinho que entra mesmo na nossa mão. Quando nós trabalhamos com plantas que tem espinho, né? Que nem limão, planta de limão, de laranja. Ou qualquer outra, louvado seja Deus, árvore que tem espinho. O significado disso na Bíblia Sagrada. Depois encerra esse assunto aí, louvado seja Deus, e aí vou falar de diversos assuntos polêmicos da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus, trazer luz para muitos problemas. Louvado seja Deus, porque é necessário que isso aconteça. Nós não podemos ficar nessas dúvidas que está tendo na internet, não. Nós temos que ter certeza, né, em relação a assuntos polêmicos. O cavalo branco é Cristo ou anticristo, tem que tomar uma decisão, não pode ficar ainda se chove no mole. Nós vamos estar vendo isso. Eu não quero, louvado seja Deus, prolongar o vídeo, porque o povo hoje é muito estressado, muito ocupado, não tem tempo para isso. Louvado seja Deus, mas eu sugiro você que assista, porque é muito importante você conhecer o tempo que se chama hoje, o tempo de agora. Louvado seja Deus, para você, louvado seja Deus, ser uma pessoa consciente. Deus abençoe a todos e fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, amados e queridos irmãos. Louvado seja Deus, então nós vemos aí o capítulo 12, né, do Apocalipse, e a aplicação dela para o nosso tempo moderno. Louvado seja Deus, e nós vamos relembrar agora um pouco as coincidências, né, a respeito desse assunto. Vamos relembrar, louvado seja Deus, os Estados Unidos como águia. Nós vamos lembrar, louvado seja Deus, relembrar a América do Sul como a mulher, o Brasil como o ventre da mulher, a barriga. Louvado seja Deus, a gravidez, o Brasil gerando o Messias. Vamos relembrar também, louvado seja Deus, a Europa, né, a Roma vermelha, né, louvado seja Deus, a Roma comunista que se espalhando por toda a Europa. E nós vamos ver a aplicação da África, né, no contexto bíblico. Louvado seja Deus. E as coincidências não param por aí. Nós vemos, amados e queridos irmãos, louvado seja Deus, o terrorismo psicológico na antiguidade, né, durante a primeira grande tribulação. Nós vemos agora o terrorismo psicológico nessa nova grande tribulação que estamos vivendo nesse momento, que estamos no auge dela. Louvado seja Deus. Nós vemos a censura daquele período da história e agora também. Louvado seja Deus, e ele não para por aí, vamos continuar, louvado seja Deus, mostrando mais ainda a respeito das coincidências através do período profético determinado pelo apóstolo João no livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. O que equivale a 42 meses e que vai corresponder, louvado seja Deus, a 1260 anos proféticos, né? E louvado seja Deus, nós vamos ver esse assunto agora. A coincidência daquele período da história, nós vamos ver aí quando é que essa profecia do nosso tempo de agora, que
vai ser interrompida e vamos dar continuidade nesse trabalho aí. Louvado seja Deus, mostrando o poder de Deus se manifesta nos nossos dias e a glória de Deus se manifestando de uma maneira tremenda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.